Olá, queridos amigos, tudo bem? Hoje a gente vai refletir sobre 3 temas bem breves. Reforma Luterana, dia 31 de outubro, dia de Todos os Santos, no dia 1º de novembro, dia 2 de novembro, dia de Finados. O que essas datas têm em comum? O que a gente pode refletir sobre elas? Só para reforçar, dia 31 de outubro, dia da Reforma Luterana, e na verdade é muito mais do que o dia em que as 95 teses foram colocadas na porta lá de Wittenberg do castelo, mas é um momento em que justamente a palavra de Deus, o Verbo eterno, ele é colocado e é compartilhado na vida e no coração de toda a igreja. Então a reforma é a reforma da palavra, é Jesus que está no centro e no coração de todo esse movimento reformatório, é trazer de novo e sempre o Evangelho em nossos corações. Se você quiser ouvir um pouco mais da mensagem que o pastor Alor trouxe dentro do nosso contexto aqui da congregação, vou colocar aqui no link também da descrição da palavra que reforma e da palavra que liberta. O dia 1º de novembro é um dia também muito interessante e significativo para a história da igreja. Talvez vocês vão se lembrar de textos como 2 Timóteo 4, 7, onde o apóstolo Paulo diz: fiz o que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. Ou do texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, assim nós temos essa grande testemunha, multidão de testemunhas ao nosso redor. O que ele está falando aqui? O que a carta de Hebreus, o autor da carta de Hebreus nos diz? Se a gente for olhar o capítulo 11, é interessante o capítulo 11, porque fala de como eles olharam para as promessas de Deus por meio da fé. Pela fé, né, eles perceberam que todas as coisas elas foram criadas, todo o universo foi criado, e assim ele vai contando e vai passando por cada um dos patriarcas, trazendo até o contexto do Novo Testamento, e que ali a gente vai perceber as aflições, as dificuldades que o povo de Deus passou por ser cristão, por ser filho de Deus, por preservar essa fé no coração. E aí vem um termo interessante chamado de mártir, aquele que morre testemunhando a sua fé. Isso foi cada vez mais se intensificando, e a igreja, o início da igreja, a história da igreja nos conta que eles começaram a observar o dia da morte de muitos desses mártires da fé, lembrando justamente desse testemunho que eles deram, dessa esperança que estava pulsando no coração deles, para que a igreja não se esquecesse da promessa que Deus faz em Cristo Jesus, do novo céu e da nova terra, para que eles olhassem com expectativa aquilo que a carta de Hebreus nos diz, aquilo que Deus estava fazendo, e ficassem felizes por isso. Então era um exemplo, uma lembrança constante. E chegou no século III, no século IV, havia muitos mártires, né, porque a perseguição estava se intensificando cada vez mais. Eles começaram a fazer esses momentos de forma mais coletiva, até que se fixou uma data final mesmo, lá no século VIII, no século IX, que a gente tem então o dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos, né, para justamente lembrar da igreja triunfante, daqueles que morreram testemunhando com Jesus, nessa nuvem de testemunhos, naqueles que estão com Cristo, naqueles que estão com Jesus, morreram testemunhando a sua fé. E acabam se tornando um exemplo para a igreja militante, para a igreja atuante e presente, aqui, essa esperança na ressurreição, né? Aguardam a ressurreição. E daí, então, nós temos o dia 2 de novembro, que no Brasil aqui é um feriado nacional. Mas essa data, ela vem a ser colocada, institucionalizada lá no século XI, mais ou menos, e quem colocou essa data foi um beneditino, Odilo de Clunia. E ali, acho que esse talvez é uma data que, para nós, no contexto luterano, ela, de uma certa forma, ela traz uma carga da Idade Média que a Reforma vem a falar, contrário a isso, né? Que é justamente o foco foi no dia 2 de novembro como um dia de orar pelas almas do purgatório, né? Assim como forma de tentar buscar com que esses que morreram pudessem receber, né, a glória celestial. E aí, né,
né, nós temos essas três datas. A Reforma Luterana, dia 31, o Dia de Todos os Santos, né, que celebra a Igreja Triunfante, e o Dia de Finados. Nós, como Igreja Luterana, a gente celebra o Dia de Finados, mas não nessa perspectiva de orar por aqueles que estão no purgatório, a fim de que Deus purifique, né, e leve essas pessoas para a glória celestial. Mas nós celebramos porque a gente lembra daqueles que nos precederam na fé, já partiram, estão em Cristo e aguardam a ressurreição. Ou seja, a gente olha para esse dia de finados, né, e talvez a gente até una essas duas datas, né? A gente una a data do Dia de Todos os Santos, onde a gente celebra e lembra dos mártires da fé, daqueles que morreram por testemunhar, mas a gente também lembra dos nossos entes queridos, que faleceram em Cristo, morreram na fé e aguardam a ressurreição. Então a gente olha por essas lentes do Evangelho com o propósito de trazer conforto e consolo. A gente tem um olhar tanto nessa perspectiva eterna, naquilo que Deus tem feito por nós, naquilo que Deus tem realizado por nós e naquilo que Deus promete, novo céu e nova terra, mas também é uma oportunidade da igreja se abraçar, da igreja gerar consolo e estar presente na dor, na saudade, no sofrimento das pessoas que choram e sentem o pesar da morte de pessoas que são especiais nas suas vidas, que foram especiais e continuam sendo nesse contexto de lembrança. Então, a gente lembra do período esse aspecto de finados nessa perspectiva, né? Não como uma forma de orar para que eles possam ser salvos, mas como forma de nos lembrar também das promessas que Deus faz por nós constantemente. É aí que essas três datas, elas se reforçam, né? Porque, por exemplo, a reforma, o foco dela foi a voz de Deus, né, que gera, que nos faz olhar para as promessas, nos faz olhar para Jesus. E os dois textos, então, para finalizar esse breve vídeo, que vai ser observado e meditado, que está no calendário litúrgico para o dia de finados, um deles é de João, capítulo 5. O capítulo 5 todo é quando Jesus ele cura um paralítico, que diz o texto que há mais de 38 anos estava ali, esperando ser curado, e não acontecia. Só que qual que foi a questão, né? Jesus ele vai num sábado, ele cura esse homem e fala assim, olha, pegue a sua cama e ande. Então, alguns líderes ali judeus viram que esse homem estava trabalhando no sábado, ou seja, ele estava carregando a sua cama no sábado. E então perguntam quem foi e falam que Jesus havia feito isso. Então Jesus, quando encontra de novo esse homem, ele diz, ele não apenas o gera cura no seu coração, mas ele fala assim também em relação ao perdão dos seus pecados. E aqui qual que é o foco que estava acontecendo? É que os líderes estavam questionando com que autoridade Jesus fazia essas coisas. Jesus curava no sábado, Jesus dizia que tinha autoridade do Pai. E é justamente ali no versículo 24 que a gente vai, então, entender essa autoridade. E aqui a gente vai perceber a voz de Jesus e o poder da voz de Jesus. E nesses pequenos versículos que a gente vai meditar mais na mensagem, ele reforça justamente a voz de Jesus que dá vida, que traz da morte para a vida. E aqui a gente tem, brevemente, Jesus falando de duas ressurreições, que a gente entende. A primeira ressurreição é quando aqueles que estavam mortos por causa do pecado, nós nascemos mortos, como diz lá Jesus em Nicodemos, mas a voz de Jesus, por meio do batismo, nos gera e nos dá vida. Eu afirmo a vocês que esta verdade vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Mas também, lá no versículo 28 e 29, a gente vai ter essa esperança, justamente a esperança final, né, da ressurreição do corpo e da morte, dando lugar para a vida eterna. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das suas sepulturas. Então, é a palavra de Deus, é a voz de Deus que faz com que
isso aconteça. E essa voz de Deus, ela continua sendo dita a cada um de nós, em todos os, nesse momento de culto. Então, o dia de finados é um dia em que muitos acabam indo, né, para os cemitérios, levar flores, e esse momento ele é um momento silencioso, é um momento dolorido, é um momento difícil, é um momento onde as histórias, as memórias, elas voltam ao coração, e se a gente não tiver nada, não tiver uma voz que nos lembre da promessa eterna, a gente pode ser um dia muito pesado, né, para aqueles que vivem isso. Por isso, não só ir ao cemitério e lembrar de que a morte é a nossa última inimiga, mas a gente sempre lembrar, estar na presença de Deus, na casa do Senhor, e lembrar que Jesus tem uma palavra para a morte, onde Ele dá vida e vida eterna. E é isso que a gente vai lembrar na carta de 2 Pedro, capítulo 3, é justamente essa esperança que Deus nos dá. Muitos estavam zombando dos cristãos, dizendo, olha, Jesus ele prometeu que vai voltar, mas isso parece que não está acontecendo. Então, Pedro ele vai dizer assim para o Senhor, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Porque o Senhor não demora em fazer aquilo que Ele promete. Mas essa paciência de Deus é uma paciência divina. Com qual objetivo? Para que dê oportunidade das pessoas se arrependerem e chegarem ao conhecimento do Salvador Jesus. Aquilo que Deus promete, Ele vai fazer, isso é certo. Ele promete o novo céu e a nova terra. Mas enquanto aguardamos, diz lá no versículo 12, enquanto aguardamos, a gente aguarda com 12 e 14, né, com paciência, com expectativa, confiando na promessa de Deus, olhando para aquilo que Deus nos deu, mas também crescendo na graça e crescendo no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele agora e para sempre. E assim ele termina essa sua carta, encorajando a gente a olhar para aquilo que Deus promete para nós. Então, como é que essas 3 datas elas se conectam? Elas se conectam sempre por causa da palavra, por causa da voz de Jesus, que primeiro nos chama ao arrependimento, nos dá a vida e nos promete um lar eterno. E enquanto a gente aguarda, a gente caminha com paciência, com confiança, crescendo na graça e na presença do nosso Senhor Jesus. Por isso, se você tiver a oportunidade, vá para uma igreja, esteja ouvindo a voz de Jesus, para que Ele possa cuidar e abençoar o seu coração. Amém.